Líder, vereador Cláudio Libardi, bancada do PCdoB. Muito obrigado, presidente. Na última semana e na semana anterior, nós conversamos sobre um tema importante, que eram os preços dos alimentos e o custo de vida do Brasil. Tivemos a divulgação do IPCA do mês de janeiro, mais baixo na história do real, e no último período eu cobrei o governo federal aqui que promovesse políticas públicas que pudessem combater o aumento de preços, em especial daqueles produtos que são necessários à vida. Chateei profundamente, manifestei minha contrariedade ao aumento da gasolina e do diesel e, posteriormente, ao aumento do ICMS, que garantiu um aumento ainda maior àqueles que abastecem. E ontem o governo federal anunciou 2 programas importantes para que nós possamos reduzir o custo efetivo da distribuição e para que nós possamos garantir o gás de cozinha num preço inferior. A retomada da indústria naval era um compromisso do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin na eleição de 2022. E no ano de 2023, nós tivemos o maior investimento da indústria naval nos últimos 12 anos. Mas no ano de 2024, nós vivemos uma redução no investimento da indústria naval que preocupou aqueles que defendem uma indústria forte e um salário digno para quem trabalha nesse país. E ontem, através de um anúncio do próprio presidente Lula em parceria com os ministérios, nós tivemos a garantia de um investimento de 10,2 bilhões, além dos 31 bilhões que haviam sido investidos em 2024. E o que muda na vida das pessoas, nós retomarmos a indústria naval, e o que muda na vida das pessoas, nós conseguirmos construir novamente através das plataformas que anteriormente haviam sido inutilizadas. A primeira questão é para que serve a indústria naval? Imediatamente para gerar empregos, como gerava no Polo Naval do Rio Grande, como gerava em Angra dos Reis, para garantir o desenvolvimento tecnológico para uma empresa pública como é a Petrobras, mas para garantir que o senhor e a senhora tenham acesso a gasolina, a diesel e tenham acesso a gás de cozinha em um valor aceitável. O Brasil e a distribuidora responsável pela distribuição do gás retirado pela Petrobras anteriormente contava com 4 navios. E o que isso imputava a nós, que utilizamos diariamente o gás de cozinha, era a necessidade de locar navios ou de comprar gás de cozinha de outros países. E esse investimento de 10 bilhões, promovido ontem pelo governo federal, garante que o governo construirá mais 10 navios de transporte de gás para garantir a redução, em um período, obviamente, não curto, do gás de cozinha que é utilizado para todos e, obviamente, a redução do preço dos alimentos, em especial aqueles que já se encontram em restaurantes. E isso é muito importante para nós, além de um segundo anúncio, que foi o que mais me deixou feliz. O vereador Santo Fantinel não se encontra, mas todo mundo aqui sabe que quando um colono vende batata, ele vende por 99 centavos o quilo para o atravessador. O atravessador vende a 1,50 para o mercado e o mercado vende a R$3 para mim. E esse era um problema que nós vivenciávamos com os combustíveis, porque o governo federal não promovia a venda para os grandes players do mercado e não promovia a venda do petróleo refinado para os postos de gasolina. E ontem a gente teve um avanço significativo. O governo anteriormente extraía, encaminhava para a refinaria, refinava, vendia para uma distribuidora, a distribuidora contratava uma transportadora que vendia para um posto de gasolina e que nos vendia. Essa transportadora e essa distribuidora acabaram por privatizadas anteriormente. E o governo federal anunciou que no próximo período vai começar a vender direto da refinaria para os postos de gasolina, em especial os grandes players do mercado, as redes de combustível. Isso pode garantir para nós, em um período curto, uma redução no preço de combustível, que precisa baixar no próximo período. Então, fiquei muito feliz com o investimento da indústria naval, que gera emprego de qualidade, que garante desenvolvimento para a região sul do nosso estado, que garante desenvolvimento para a região de Angra dos Reis, que garante desenvolvimento tecnológico para o Brasil e que garante que nós conseguimos, em especial, garantir a redução da inflação dos alimentos de imediato. Vereador Cláudio Libardi, primeiramente, lhe parabenizar por esse importante tema trazido para a sessão. Acredito que uma das nossas responsabilidades é poder apresentar para a população o que os impactos, o que vai causar de impacto na vida real das pessoas. Por mais que a gente olhe, às vezes, e pense que aquilo não é importante para as nossas vidas, obviamente vai impactar de alguma forma. E uma demanda grande da população brasileira tem sido o preço dos produtos, dos alimentos, e combustíveis, enfim, que são elementos que a gente precisa pro cotidiano. Portanto, o governo Lula vem tendo um olhar específico para isso, porque foi um compromisso, inclusive, de campanha, e é uma demanda do povo brasileiro, e nós sabemos que tem sido cada vez mais difícil poder fechar as contas no final do mês. Então, esse assunto que o senhor traz
para nós discutirmos na sessão é fundamental, porque impacta na vida real e nós sabemos o quanto é importante o investimento e pensar na economia do Brasil para que o Brasil seja soberano e para que a gente consiga fazer com que tenhamos emprego, né, renda e produtos acessíveis para a nossa população. Parabenizo novamente e acredito que é fundamental que a gente possa trazer esses temas para a sessão. Obrigado pela gentileza. E para concluir, uma parcela da indústria metalúrgica da nossa cidade também era dedicada ao Polo Naval de Rio Grande. E com o encerramento ou redução significativa das atividades do Polo Naval, diversas empresas fecharam aqui em Caxias. Empresas que tinham tecnologia europeia, empresas que tinham tecnologia asiática e anteriormente haviam se instalado aqui, foram embora. Então, meu apreço para que retornem e também meus parabéns ao governo federal por esse investimento importante para todos os brasileiros. Muito obrigado, presidente. Encerrado o grande expediente, agradecendo a proteção